Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Shalom, shalom. Está dando início ao Shabbat Shalom, né? Hoje é sexta-feira, Shabbat Shalom. Shabbat começa às 18. Aqui na minha cidade ainda são 17, 19, algumas já são noite, né? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da importância do perdão. Eu já fiz uma live falando sobre o perdão, mas o Espírito Santo me incomodou para que eu trouxesse mais uma vez esta palavra aqui, porque existem muitas pessoas feridas, né? Feridas na alma, feridas no espírito, muitas vezes por falta de perdão. E o perdão, ele amarra, a falta de perdão, né? Ele amarra a gente, ele prende, o perdão liberta. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, esta live, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, se faça presente aqui, Pai. Amado Espírito Santo de Deus, eu te convido a estar conosco, enche o coração dos meus irmãos, enche os lares deles. Ah, Senhor Espírito Santo, que esta palavra seja viva e eficaz. Traz-me a revelação, Pai, por trás da letra. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Que esta palavra possa ser luz hoje no coração dos meus irmãos. Possa ser uma pequena semente, Pai, que o Senhor fará germinar em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, bem-vindos. Então, como eu estava falando, a falta de perdão é uma prisão, né? É uma prisão que nós mesmos construímos, né? A nossa volta, a volta daqueles que nos feriram, né? E muitas vezes nós achamos que o fato de perdoar, nós estaremos nos humilhando, nós estaremos nos rebaixando, porque muitas vezes nós fomos os magoados, nós fomos os ofendidos, nós sofremos a ofensa. E pensamos que não devemos perdoar. Existem aquelas pessoas que também batem no peito, né? Com orgulho e dizem, nem que eu morra, jamais eu perdoarei. Oi, Luciana, boa tarde. Mesmo que eu morra, eu jamais perdoarei. Mas você está ciente que a falta de perdão, ela é uma prisão? E quando você não concede o perdão, é você que é o prisioneiro? É você que é o escravo da mágoa? A palavra de Deus vem nos dizer em Mateus 18, no capítulo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Isso é Pedro, né? Pedro extremamente colérico, Pedro extremamente nervoso, né? Olá, Zillerman. Aí Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, Jesus respondeu a Pedro. Pedro vai ali questionar o Senhor Jesus quantas vezes ele deveria perdoar quem peca contra ele. 7 vezes? Mas o Senhor Jesus, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Você já fez a soma de 70 vezes 7, quanto que dá? Essa é a quantidade de vezes que você deve perdoar o seu irmão diariamente. Diariamente. Aquele que peca contra você. Não fala para quem peca contra você vim te perdoar. Fala você que tem que perdoá-lo. Coloco sim, Ronara, em nome de Jesus. Coloco sim. Então você deve perdoar 70 vezes 7 quem peca contra você. E a falta de perdão é como se fosse uma pedra
amarrada, a sua perna amarrada à sua cintura, que você arrasta para lá e para cá, que você arrasta para o fundo do poço, para que você arrasta para o fundo do mar. É um peso descomunal que vai sobre os seus ombros. Porque quando alguém te fere e você está magoado, você está ressentido, você fica sentindo aquele sentimento várias vezes. E vou escrever seu nome aqui, Ronara. Ronara. Pronto, anotei seu nome. E você fica sentindo aquele sentimento, e aquele sentimento vem, você sente ele várias vezes. O que é você ficar sentindo várias vezes esse sentimento? É você ressentir, é você voltar naquele momento em que você foi ofendido, naquele momento em que você foi humilhado várias e várias vezes, e você sentir aquela mágoa, e você sentir aquela ira, e você sentir aquela decepção. Entendeu? É disso que se trata a falta de perdão. Eu gosto de dar o exemplo que a falta de perdão é como se fosse uma brasa viva, incandescente, que você segura na sua mão e você espera que o outro se queime. Mas a brasa está onde? A brasa está na sua mão. E a brasa acesa, ela vai queimar quem? Ela vai queimar você que está com ela na mão. A brasa vai queimar você, a dor está dentro de você. Muitas vezes uma pessoa, ela nos magoa, ela nos fere, e no momento seguinte ela já se esqueceu. Ela se esqueceu daquela ofensa, ela se esqueceu do que ela falou para você, mas você está com aquilo dentro do coração. Você vai definhando. Aquela brasa ardente, aquela brasa em chama viva está nas suas mãos. Aquela brasa viva está nas suas mãos. Então, assim, é você que quer sentir o alívio, é você que precisa perdoar, é você que está sendo magoado, é você que está sendo ferido. Muitas vezes nós temos antipatia por uma pessoa, ou porque aquela pessoa tem uma grande bênção para trazer à nossa vida, e Satanás quer te paralisar, quer cortar o seu acesso até essa pessoa, ou você pode ajudar aquela pessoa. Entendeu? Isso causa antipatia, é um preconceito, é uma coisa que você coloca na sua cabeça, à primeira vista você já vê. Então, assim, a minha apóstola, ela costuma dizer muito que quando você sente uma antipatia gratuita por uma pessoa, sem a pessoa fazer nada, ou ela carrega uma palavra que vai te libertar, uma bênção para você, ou você carrega uma bênção para a vida dela. E dessa forma, Satanás tenta anular isso. Mas voltando aqui sobre o perdão. Então, a falta de perdão é como se você segurasse uma brasa viva nas mãos e quisesse que o outro se queimasse, quisesse que o outro se ferisse. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que dizem que não conseguem perdoar, esta dor, este sentimento está dentro de você ou está dentro da pessoa que te feriu? É você que perde o sono ou é a pessoa que te feriu? É você que está magoada? Muitas vezes nós ficamos anos e anos com a falta de perdão. Às vezes entramos em depressão profunda, com aquela amargura dentro do nosso coração, mas a depressão está dentro de você ou está dentro da pessoa que te fez o mal? É isso que nós devemos pensar, é sobre isso que nós devemos analisar. E o Senhor Jesus aqui, nesse versículo, acima dele, o subtítulo é a palavra sobre a importância do perdão. E aqui, dando continuidade ao versículo, o Senhor Jesus fala sobre esta parábola. Eu vou ler rapidamente aqui e depois faço
Comento. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago sua dívida. Quando outros servos, companheiro dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Muitas vezes nós somos pessoas também que nós magoamos aqueles que estão à nossa volta. Nós ferimos aqueles que estão à nossa volta. Nós somos falhos, somos arrogantes, muitas vezes orgulhosos. Mas é difícil perdoar quando alguém nos fere, mas ao mesmo tempo nós queremos ser perdoados. E essa parábola aqui vem nos dizer sobre isso. Sobre o servo mau que devia 60 milhões de moedas, pediu perdão, foi perdoada a dívida, mas quando foi o momento dele retribuir perdoando 100 moedas, ele não teve a mesma decência. O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz. Deus deu seu único filho, seu filho unigênito para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos o perdão de Deus. Muitas vezes nós nos ajoelhamos nas nossas orações como cristãos, nós imploramos pelo perdão de Deus, mas muitas vezes não temos a decência de perdoar aquele que nos feriu. Muitas vezes a nossa dívida com Deus é imensa, os nossos pecados com Deus são terríveis e nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar aquele irmão que peca contra nós, muitas vezes de forma muito menor. Shalom, shalom, apóstolo Juliano. Deus abençoe a sua família também, em nome de Jesus. Bem-vindo. É um privilégio poder contar com a sua presença aqui. Então, nós somos pecadores, muitas vezes somos um simples trapo de imundície, não somos nada, mas não conseguimos perdoar aos nossos irmãos que muitas vezes nos feriu com uma palavra, que às vezes nem foi a intenção da pessoa nos ferir. Nós não queremos perdoar, mas nós queremos que o Pai Celestial nos perdoe. Perdoe todo o pecado mal que nós fazemos. Dando continuidade aqui. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Então, caso você se recuse a perdoar os seus irmãos, você será lançado na prisão do pecado, na prisão do desamor, e Deus não perdoará os seus pecados. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar.
Porque nós recebemos o perdão de Deus, porque nós recebemos o perdão do Senhor Jesus. Um sacrifício de sangue foi feito naquela cruz para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos considerados filhos de Deus. Porque antes do Senhor Jesus se oferecer naquela cruz, nós fazíamos tudo que era abominável aos olhos de Deus. Nós estávamos entregues a toda espécie de pecado que a nossa alma deseja. Fofoca, luxúria, tudo quanto é tipo de pecado, roubo, furto. E o Senhor Jesus nos libertou, mas nós nos recusamos muitas vezes a perdoar os nossos irmãos. Então, como você quer ser perdoado? Como você quer ser perdoado? Em Marcos 11, 25, a palavra de Deus nos diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Então, o Senhor Jesus vem nos trazer aqui que há uma condição para que os nossos pecados sejam perdoados. Há uma condicionante. Se você perdoar o pecado do seu irmão que pecou contra ti, que muitas vezes falou uma palavra áspera, que falou alguma coisa que você não gostou, que te feriu de alguma forma, se você perdoá-lo, Deus te perdoará. Se você não perdoá-lo, Deus não perdoará. É muito simples, é muito claro. Perdoe os que te feriram, perdoe os que te magoaram. Se a pessoa chegar até você e te pedir perdão, perdoe. E se a pessoa não tiver a capacidade de te pedir perdão, você ajoelhe os seus pés em oração e fala: Senhor Jesus, eu não tenho mais acesso a essa pessoa, mas hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido liberar essa pessoa no mundo espiritual. Me ajuda, Senhor Jesus, a perdoar. Eu não quero mais carregar este sentimento dentro de mim. Bem-vinda, Andréia. Boa tarde. É um privilégio poder contar com a presença de vocês nesta tarde. Então, tudo tem a sua condicionante na palavra de Deus. Em Mateus 6,14, a palavra de Deus nos diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. É sempre a mesma coisa, de uma forma diferente. A Bíblia está repleta da palavra de Deus que nos exorta a perdoar aqueles que nos feriram, que nos exorta a perdoar aqueles que foram maus conosco. Eu sei que tem muitas coisas que nós podemos dizer: não, isso é impossível. Isso é impossível que eu perdoe. Ele abusou de mim, ele me ofendeu, ele me agrediu, ele abusou um filho meu. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você acha que você não tem condições de perdoar, peça ao Espírito Santo de Deus para te dar forças para perdoar. Peça ao Espírito Santo que você não quer mais carregar essa brasa viva, ardente na sua mão que te consome. É como se você estivesse tomando um veneno aos poucos, diariamente, guardando esta mágoa dentro de você. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar a nós mesmos por uma coisa que nós fizemos, que machucou outra pessoa, que machucou um ente querido nosso. Além de você dar o seu perdão para alguém que te feriu, você precisa se perdoar. Nós erramos, somos humanos, falhos, pecadores e necessitamos de perdão também. Nós necessitamos de perdão o tempo todo. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas 17, 3, portanto, tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez que se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Perdoe-o.
A palavra de Deus é enfática quanto ao perdão. O Senhor Jesus, Deus perdoou os nossos pecados. Como que você quer ser considerado um cristão que cumpre a palavra de Deus, que cumpre os mandamentos do Senhor, se muitas vezes você se recusa a ser parecido com Ele? O Senhor Jesus era amor, o Senhor Jesus era perdão. Muitas vezes, quando Ele ia curar uma pessoa, Ele falava: vá em paz, os seus pecados foram perdoados. Existem doenças que nós carregamos no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que é falta de perdão. E quando você libera o perdão para quem te feriu, aquela doença é curada. O Senhor Jesus cura essa doença porque a sua amargura levou a sua alma a ficar cativa numa prisão da falta de perdão, uma prisão de medo, uma prisão de confusão, uma prisão de ressentimento. Muitas vezes a falta de perdão, o perdão que você recusa liberar é um princípio para a cura do seu corpo físico, para a cura da sua alma, para a cura do seu espírito. Quantas pessoas presas na prisão mental, na depressão, na bipolaridade, com aquela ansiedade no corpo, muitas vezes sintomas de querer tirar a própria vida, mas se recusa a liberar o perdão. O corpo sente, o corpo grita, mas eu não posso perdoá-lo. Ele abusou de mim sexualmente, ele me agrediu, ele me humilhou, ele me ofendeu. Saiba, meu irmão, que o perdão não é para ele, o perdão é para você. O perdão é para você ser liberto, o perdão é para você ser cativo, o perdão é para você sair desta prisão que te amarra, que te prende. E a partir do momento que você libera o perdão, o Senhor Jesus abre a porta desta prisão e você é liberado. Você deixa de ser cativo de Satanás, você deixa de ser cativo desse sentimento que consome a sua alma e o seu espírito. Eu fui uma pessoa que eu carreguei uma falta de perdão durante muito tempo, mas eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu desenvolvi fibromialgia, artrite, ansiedade, depressão, tudo por falta de perdão. As minhas emoções eram totalmente desreguladas, totalmente instáveis. Mas glórias a Deus, graças a Deus, que eu participo do ministério que nos exorta, abandona o pecado, perdoa, abandona o pecado, perdoa e mostra o que é pecado. E nos exorta a perdoar, e quando você aprende do quão grande é você liberar um perdão, de quanta paz isso traz no seu coração. Ah, se vocês soubessem, meus irmãos, vocês não guardariam sequer um minuto de um sentimento ruim dentro do seu coração. Com certeza, apóstolo Juliano, o Espírito Santo muda tudo, o Espírito Santo nos transforma. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele é o nosso sustento. O Senhor Jesus é a nossa força, a nossa fortaleza. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha que palavra abençoada, olha que palavra repleta da presença do Espírito Santo. Ontem eu falei sobre a ira, que a ira descontrolada, ela pode chegar ao ponto de você cometer um homicídio e você ir às vias de fato.
Em vez disso, o perdão ele constrói pontes. A falta de perdão levanta muro. O perdão ele constrói pontes entre você, entre suas famílias. Existem casos em que os próprios familiares, às vezes uma família pequena, um não perdoa o outro, fica uma família desunida e os momentos que eles deveriam aproveitar juntos é só desunião. Tudo por causa da falta de perdão. A falta de perdão causa tanto transtorno na sua vida, na sua psique, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, te separa de Deus. A falta de perdão é pecado, te separa de Deus. A palavra de Deus nos diz, se você for fazer uma oferta ao Senhor e se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, volte lá, se reconcilie com ele e depois volte e faça a sua oferta. Faça o seu sacrifício. Boa tarde, minha irmã, bem-vinda. Perdoe rapidamente, não leve mágoas. Não tenha uma alma ferida, porque quando você carrega uma mágoa, a sua alma está ferida, ela sangra. Ela sangra. Você é cometido de ansiedade, de tristeza, nada dá certo, nem as coisas, nem as bênçãos que Deus tem para você chega até você, porque você está tão concentrado ali naquela mágoa, naquele sentimento, naquele ressentimento, que você não vê que Deus tem uma bênção maravilhosa te esperando, que basta somente você liberar o perdão. E você dar o perdão também. Muitas vezes uma pessoa vem te pedir o perdão, você é orgulhoso, você é arrogante, fala, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Saiba que quando uma pessoa vem te pedir o perdão, ela fez a parte dela e ela está liberada diante de Deus, e você que se recusou, contraiu mais uma dívida. Nós devemos viver segundo o coração do Senhor Jesus, segundo o coração do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é amor, é bondade. Que nós possamos pedir diariamente os frutos do Espírito, a bondade, a mansidão, a alegria, a fé, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. Não é fácil a gente conseguir controlar as nossas emoções. Bem-vinda, minha filha. Que bom ter você conosco. Não é fácil a gente ter o controle das nossas emoções, mas é necessário. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ore ao Espírito Santo. Confesse ao Senhor Jesus, ao Pai, que você não consegue sozinha, que você precisa de ajuda. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ensina como orar, a orar como convém. Shalom, que bom poder ter sua mãe conosco, apóstolo Juliano. Glórias a Deus, aleluia. Que ela seja muito bem-vinda. Qual que é o nome dela? Então, nós temos que ter isso no nosso coração. O Espírito não é fácil, não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil perdoar quem te feriu, quem te humilhou, quem te ofendeu, quem gritou com você, quem muitas vezes tirou uma vida de alguém que você amava, eu vou estar sendo hipócrita. É muito difícil, mas não é impossível. Se você pedir ao Pai Celestial, se você pedir ao Senhor Jesus em suas orações, eu tenho certeza que o Espírito Santo te ajuda. E que ele vai te ajudar, e vai chegar um momento que você vai procurar aquele sentimento dentro de você e você vai assustar e falar: a mágoa não está mais aqui, o meu coração está leve. Aquela dor, aquela opressão saiu. E é isso que nós devemos ter em mente, que o perdão é para nós. O perdão é para nós, meu irmão. Tudo passa pelo Senhor Jesus. Tudo passa por Ele, tudo é Ele, é por Ele, é porque é dele e para Ele.
Shalom, Marli. Bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo. O apóstolo Juliano é uma bênção. Seja bem-vinda. É muito bom, é um privilégio poder contar com vocês aqui nesta live, em nome de Jesus. Então, é difícil. Somos humanos, nas nossas veias corre sangue e não óleo de unção, mas não é impossível. Não é impossível. Ao contrário, é possível, tudo é possível ao que crê. E o Senhor Jesus nos fortalece, porque Paulo disse: posso tudo em Jesus Cristo, porque Ele me fortalece. Eu posso viver bem alimentado, eu posso passar fome, eu posso sofrer açoites, eu posso perdoar, porque o Senhor Jesus me fortalece. Posso tudo no Senhor Jesus Cristo que me fortalece. É Ele que é a nossa força, é Ele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E que nós possamos nesse dia colocar aos pés do Senhor Jesus, aos pés da cruz, toda mágoa, toda dor, toda angústia que está dentro do nosso coração. Que nós possamos entregar o nosso coração a Deus e deixar que Ele leve essa mágoa embora, essa falta de perdão embora. Declare: eu tenho a mente de Cristo. Peça, assim como Davi: ah, Senhor, purifica-me e ficarei puro. Lava-me com os teus rios de águas vivas e ficarei mais alvo que a neve. No Salmo 51, Davi vem pedir perdão, ele se joga aos pés de Deus e pede perdão e ele é perdoado. Que nós possamos ter este mesmo espírito de adorador, esse mesmo espírito daquele que reconhece os seus erros, que reconhece que precisa perdoar e pedir ao Espírito Santo de Deus para ele nos ajudar. E eu estou muito feliz em poder contar com a presença de todos vocês. É uma alegria imensa. E a palavra que eu tinha para vocês era essa: o Espírito Santo me incomodou muito, porque eu vejo no meu dia a dia o quanto as pessoas estão feridas, magoadas, guardando ressentimentos, e são tantas almas feridas, tantas almas que foram abusadas, maltratadas. E muitas vezes nós queremos a cura, mas nós não conseguimos liberar o perdão. E tudo passa pelo perdão, tudo passa pelo Senhor Jesus. Talvez alguns de vocês possam estar dizendo: é fácil para ela. Ela não foi ofendida, ela não foi machucada. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem a minha história de vida, se vocês soubessem o quanto Deus é bom para mim, da onde que Ele me tirou, como Ele me resgatou, jamais pensariam isso. Jamais. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele não rejeita um coração contrito e um espírito quebrantado. Vamos orar para encerrarmos a live? Pai, obrigada, Pai amado, Pai querido, por esta live, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra abençoada, Pai. Ah, Senhor, se esta palavra puder ter tocado no coração de um, Senhor, de um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, eu já te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, por estar conosco. E te peço, vá de encontro a cada coração aqui, amado Espírito Santo. Toca no fundo de cada alma que precisa aprender sobre o perdão, que precisa liberar um perdão para receber a cura, que precisa liberar um perdão, Espírito Santo, para receber a restauração, para ter as suas bênçãos recebidas. Ah, Pai, Tu que é um Deus de misericórdia, Pai, tem misericórdia do seu povo, Senhor. Ouve as orações do seu povo por perdão, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Jesus possa entrar em cada coração e ensiná-los a perdoar, ensiná-los a entregar toda dor, toda mágoa, toda angústia aos pés do Senhor Jesus, aos pés daquela cruz, porque o Senhor Jesus já conquistou a cura, a restauração e a salvação através do seu sacrifício. E o que o Senhor tem para nós, Pai, é uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida plena na tua presença, Pai. Ah, Senhor, toca no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, toca cada alma, cada mente, cada corpo, cada espírito que está aqui, sedento pela tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo privilégio de poder contar com vocês. Foi um prazer poder trazer esta palavra a todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor. Um excelente finalzinho de tarde. Tchau. Um bom descanso, um descanso abençoado, um bom final de semana, em nome de Jesus. Eu vou orar, Francisco, em nome de Jesus. Amém.